Olá, amados e amadas, viemos para mais um vídeo da vida real? Sim, um vídeo da vida real que você não deve fechar, tá? Essa pergunta veio lá do Instagram, é da vida real, porque uma pergunta, ela me fez 2 vezes a mesma pergunta. Na primeira pergunta foi o seguinte: se vale a pena ser amante de um homem rico? Depois, na outra caixinha, ela fez de uma forma diferente: se vale a pena ser amante de um milionário? E eu respondi as 2 perguntas. Quem me segue no meu Instagram já sabe o que eu falei, mas é uma pergunta rápida, não é uma resposta rápida. Aqui nós vamos falar sobre muitas coisas, sobre essa questão que é muito debatido e também é muito polêmico, né? Quando a gente fala isso, se for para ser amante tem que ter benefício? Tem ou não? Tem que ter benefício, né? Porque se for para ser amante de chineludo, é melhor, né? Ficar sozinho, na verdade. Eu vou explicar o porquê depois da vinheta. Aqui me chamam, né, das defensoras das amantes, o canal das amantes, aquela que fala das amantes, porque não tem outro canal que fale sobre isso abertamente, que tenha coragem de falar o que eu tenho coragem de falar, né? Não tem outro canal que fale sobre essas coisas, né? Tem sobre histórias reais, sobre traição, mas sobre amantes, se vocês forem procurar, não tem, porque as pessoas não têm coragem de estar falando sobre isso, tem medo de ser julgadas. Eu não tenho, então falo abertamente, fui amante, isso faz há muito tempo, mas fui e tenho as minhas experiências e também tenho os meus estudos. Estou estudando muito também sobre outras coisas, depois que eu me formar eu conto para vocês. Mas vamos lá para a história. Vale a pena mesmo ser amante? Eu vou deixar aqui na imagem passando as perguntas dela, né? Porque tem gente que acha que eu invento as perguntas, então está aqui a pergunta dela. Essa leitora, ela sempre me faz perguntas aleatórias. Eu até falo que ela faz essas perguntas para montar um e-book, porque ela faz umas perguntas assim muito interessantes até. Ela vai saber quem é. Eu não achei ela aqui para falar o nome, mas ela sempre faz umas perguntas assim que vocês querem saber. Eu acho muito interessante. Mas vamos lá. Vale a pena ser amante de um homem rico? Vale a pena ser amante de um homem milionário? Será que vale a pena? Amadas, o que não vale a pena é você ser amante de um chineludo, né? Um bicicleteiro, esse tipo de coisa. Por quê? Porque você vai ocupar o segundo lugar da vida daquele homem. Se este homem for o tal do chineludo, do bicicleteiro, que não tem onde cair, se cair vai ter que pedir ajuda para a prefeitura para poder, né, se instalar a 7 palmos, não vale a pena. Por que ele, que interesse, tá se vendendo. Gente, nesse mundo tá todo mundo tendo algo em troca em tudo. Quando você vai casar, não tem lá os votos do matrimônio? Isso e aquilo, divisão de bens, total parcial de bens, não divisão, e não tem lá os acordos? É a mesma coisa. Lia não é porque é um casamento. Mas, por um lado. Por quê? Quando você casa, você está dividindo uma vida com aquela pessoa, vai dividir tudo. Quando você é amante, você divide uma pequena parte da vida, o que é o lazer. Ainda tem muito pouco, né? Com certas situações e certos amantes. Então, se for para você ser amante, que tenha benefício. O que não vale a pena é ser amante de um perrapado. Por quê? Porque ele está lá vivendo a vida dele. Por mais que ele não tenha onde cair, ele vai estar construindo alguma coisa com a esposa dele. Ele vai estar lá construindo bens, ele vai estar lá tendo benefícios, ele vai estar vivendo a vidinha dele, conforme a situação dá, né? Conforme dá a situação, na verdade. Você, toda doida, toda desequilibrada, toda atormentada com a situação, está lá querendo o posto da esposa, está lá querendo o lugar dela. Quer viver aquela vida miserável, não sei porquê, mas quer. Quer viver aquela vida miserável. Minha amada, o cara não vai se separar, porque ele não tem dinheiro para separar. Separar da despesa. Se eles moram de aluguel, como é que ele vai fazer? Ele não tem como pagar um aluguel sozinho. Não dá. Se ele tem filhos e são pequenos, ele pensa, vou ter que pagar pensão. Não vai dar. A esposa trabalha, talvez ganhe até mais do que ele. Talvez sustente muito mais a casa do que ele. Talvez até sustente ele. Ele pensa, não vou sair daqui porque eu tenho benefício, mas eu quero viver o lazer. É o que mais tem. E aí você, toda desequilibrada, vai querer o lugar miserável que a esposa dele tem.
Então me diga se isso vale a pena. Não vale a pena você ser amante de um miserável. Não vale a pena. Porque você vai gastar maquiagem, vai gastar perfume, vai gastar lingerie, vai gastar um monte de coisas porque você quer demonstrar pra ele que você é melhor. E outra, o que mais tem, o que mais me fico indignada, coisa que eu nunca fiz na minha vida foi dar dinheiro pra homem. Nunca. E aí elas fazem o quê? Elas querem se tornar mais do que as esposas. Elas vão lá, abastecem o carro, pagam lá o cafofo e o cara não compra nenhuma água, que eu paguei R$1,19 hoje, em umas 10 garrafinhas. R$1,19, olha que barato, água mineral. O cara não dá. E aí quem tem que pagar lá é você. Quem tem que pagar o lanche é você. E ainda tem aquelas que dão dinheiro para o homem, para ele comprar roupas, para ele comprar remédios, ou até para ele ir no supermercado, porque ele não tem dinheiro para sustentar a casa. Tinha uma leitora, que eu fechei a consultoria com ela, em que o cara, ele trabalhava com carreta. Então, ele só saía de casa quando tinha algum serviço para fazer frete. Quando não tinha serviço, ele não podia sair, porque ele era autônomo. Então, tinha semanas que ele não tinha dinheiro. Então, ele não podia sair com a amante. Ela sofria por causa dele um monte. Vocês não têm noção quanto que ela sofria por causa daquele homem. Com isso, ela fechou a consultoria, aplicou uns testes, e ela foi descobrindo quem ele era. Quando ela queria muito ver ele, porque ele ficava de boa, bem tranquilinho em casa, a esposa saía trabalhar e ele ficava em casa. E ele só poderia ver a amante quando ele saía. Então, ele dava um jeito de fazer o frete e, nesse meio tempo, ver a amante. Era assim que ele fazia. Aí ele podia sair, porque ele não poderia falar assim, olha, estou indo fazer um frete. Porque ele tinha que chegar em casa e mostrar o dinheiro para a esposa. Ele não podia fazer isso. Então, como ele não tinha dinheiro, ele ficava sem ver a amante. A amante, no total desespero dela, na maior saudade daquele indivíduo, ela falava assim, então venha sair comigo que eu te dou o dinheiro como se você fosse fazer o frete. Então, o frete de hoje eu pago. Ela pagava para ele sair com ela, porque ela não aguentava o fato de ficar sem sair com ele, porque ele não tinha frete. Se ele não tinha frete, não tinha dinheiro. Logo, ela tinha que dar o dinheiro para ele sair e ainda pagar o cafofo. Então, me diga se isso tem alguma vantagem ou se isso faz algum sentido. Tem gente que me chama de interesseira, que eu gosto de dinheiro mesmo. Sem dinheiro não faz nada. Sem dinheiro não faz nada. Essa reforma que tá saindo na minha casa, sem dinheiro não faz. Já passou de R$50.000 a reforma aqui. Já passou muito mais. Está em 70 mil e ainda não terminamos. Então, sem dinheiro a gente não faz nada. E ela, naquele desespero, ela dava o dinheiro para ele. Então, isso para mim não tem nenhum cabimento, porque este homem jamais iria se separar da esposa, porque a esposa ganhava mais do que ele, saía trabalhar todos os dias, enquanto ele ficava lá furando sofá com o saco, esperando ela trazer o dinheiro. E me diga se isso tem algum benefício. Não tem, gente, é loucura. Por favor, isto é loucura e você precisa se tratar. Lia, você tá me xingando? Não tô falando que você precisa se situar. Lia, não sei como fazer. Tem os meus e-books, tem o meu e-book dos 10 passos para você despertar. Tem os meus treinamentos, tem um treinamento muito bom com 35 vídeos para você poder despertar. Tem as minhas consultorias, então assim, você precisa despertar. Porque não vale a pena ser amante de um homem pobre, porque ele vai estar lá vivendo a vida dele e você vai estar aí. É que eu tô aqui olhando pro lado, porque eu tô gravando aqui, esse som sai em outro aparelho para passar depois, e esse som que sai aqui desta câmera, não, eu descarto. Então, olha só a técnica. Aí eu vou alinhar a minha voz, a imagem, com o que sai aqui. Então, esse aqui é o som de estar apagando ali, eu tô ligando de volta. Está respondida a tua pergunta? Vale a pena ser amante de um milionário? Que se for para você ser amante, que tenha benefícios, que você aprenda alguma coisa com esse homem, que ele tenha algo para te ensinar, algo para acrescentar na tua vida, porque se for só para ver o treco entrar lá e ainda ficar tendo prejuízo, né, envelhecendo, ficando doente, não vale a pena.
Então, que se for para ser, que se for, não tô falando pra você ir lá no jornal procurar, quero ser amante de um milionário para ele me bancar. Até que se for isso, é ter um acordo. Ah, está se proste. Tá todo mundo querendo algo em troca. Com todo mundo. Você vai ficar num relacionamento que você não tem nada em troca? Não tô falando de dinheiro, mas de atenção, de carinho, de respeito. Você não vai. E pior que fica, né? Aqui tá todo mundo dando algo em troca ou querendo algo em troca. A gente tá aqui trocando coisas. Então, que se for para ser amante, que seja assim de um homem que possa te ajudar, que possa te dar um apoio. Mas o seguinte, com um aviso, tá? Não fique em casa, né, olhando para cima, contando dinheiro, sendo bancada por um homem casado. Por quê? Porque quando eles te deixar, você não vai ter o que fazer. Então você faça o quê? Você vai fazer os trâmites aí de ter esse dinheiro, fazer algo para você, trabalhe sim, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter a tua vida. E que se for para ser amante, tenha benefício que venha acrescentar, mas não para você ficar aí, né, deitado na cama olhando para cima. Aí você vai, ó, tá bom? Deixa aqui abaixo seus comentários. Se você quiser fechar uma consultoria comigo, me chame lá no meu Instagram, no meu direct, que a Letícia vai agendar com você. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, me segue lá. E nós estamos aí com o mês de junho, com vídeos todos os dias às 10 da manhã. E no sábado, se vocês quiserem, eu posso trazer um pouco ainda da minha reforma, que tem muita coisa para fazer aqui, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima história da vida real. Até!